Deixei meu marido e minha enteada na estrada quando descobri que ele deu meu presente de Natal dos sonhos para ela. Meu marido M, 41 anos, é péssimo em dar presentes. Estamos juntos há mais de 3 anos e depois do primeiro ano em que não recebi nada no meu aniversário de casamento, Natal, Dia dos Namorados e o Dia das Mães foi a gota d'água, depois de ser informada de que eu não era a mãe dele. Decidi começar a retribuir a energia. O Dia dos Pais chegou e eu fiquei fora o dia todo, quando normalmente teria preparado um grande almoço, jantar e dirigiria 45 minutos para buscar a filha dele, agora com 16 anos, para que eles pudessem passar o dia juntos. Ele me ligou à tarde e eu fui educada, mas não iniciei a conversa. Ele me perguntou quando eu ia buscar a filha dele e eu respondi que tinha planos e não sabia que deveria buscá-la, pois nada me foi comunicado. Quando ele respondeu com é o Dia dos Pais, eu usei a resposta dele, você não é meu pai. Eu já esperava que ele ficasse chateado e sabia que uma conversa construtiva não aconteceria, então quando ele começou a levantar a voz, eu disse para ele olhar a mesa e desliguei. Eu tinha deixado uma carta para ele dizendo quanto eu estava machucada por sair do meu caminho para ele e não receber nenhum tipo de reciprocidade. Ele me ligou depois e disse que tentaria melhorar e trabalhar nisso. Acabei indo buscar a filha dele durante a semana para que eles pudessem desfrutar de um jantar juntos. Informações de fundo, ele dirige caminhões pesados, então o veículo que usamos para as viagens diárias é o meu. Ele tem sido melhor quanto aos presentes, agora é mais vai escolher algo e eu pago, o que não me incomoda. Ele faz o mesmo com a filha dele. Eu faço todas as compras dos presentes da família dele quando se trata de aniversários e feriados. Uma semana antes do Natal, eu acordei com minha bebida favorita de café e meu marido me levando para um café da manhã, seguido de uma visita ao shopping para escolher meu presente de Natal. Eu raramente me dou ao luxo de comprar algo para mim, como bolsas e roupas. Tenho um filho pré-adolescente do meu primeiro casamento, então costumo ser mais prática comigo mesma e gasto no aniversário e no Natal dele. Minha enteada, no entanto, é muito materialista e sempre pede dinheiro ou algo caro, e entre o pai dela, a família dele, a mãe dela, a família dela e o padrasto dela, ela sempre recebe. Eu vinha dizendo repetidamente que precisava de uma bolsa nova, pois a minha já estava toda rasgada, e decidi investir em uma boa bolsa de marca. Comecei a economizar dinheiro e procurar online pela minha bolsa dos sonhos. Então, imagine minha surpresa e entusiasmo quando chegamos à loja de departamentos e vi que eles tinham minha bolsa dos sonhos em estoque. Meu marido fez uma cara quando viu o preço e eu disse que poderia contribuir, explicando que havia economizado para poder comprar essa bolsa que eu estava sonhando há meses. Ele balançou a cabeça e disse que eu merecia e que ele iria comprá-la para mim, mas também me deu a expectativa de que, já que ele estava comprando isso, ele realmente não poderia me dar mais nada. Eu gritei de alegria e disse a ele que tudo bem, eu não precisava de mais nada. Com isso resolvido, meu marido me perguntou se eu me importava dele buscar a filha dele e levá-la para fazer compras de Natal. Eu tinha muitas coisas para fazer em casa para me preparar para o feriado, então isso foi ótimo para eu poder ficar com a casa vazia e fazer o que precisava ser feito. Eu estava pegando minha nova bolsa quando chegamos em casa, e ele me pediu para deixá-la, pois ele tinha comprado outro presente para mim que ia colocar dentro da bolsa para eu abrir no Natal. Eu estava nas nuvens, então o beijei e deixei a bolsa e fui para dentro. Eu estava ainda muito ocupada limpando e decorando quando ele chegou em casa mais tarde naquela noite e os dias seguintes ao Natal foram uma confusão, eu tentando preparar a casa para o feriado. Eu recebi a família para o jantar de véspera de Natal e no dia de Natal, acordei tarde, cansada da noite anterior, e acordei a tempo de escovar os dentes antes de sairmos para buscar a filha dele e depois seguir para a casa da mãe dele para passar o dia. Eu dormi durante o trajeto e acordei depois que a filha dele foi pega e já estávamos a caminho da casa da mãe dele. Eu me virei para cumprimentar a filha dele e foi quando vi ela mexendo e segurando minha nova bolsa. Onde você conseguiu essa bolsa? Perguntei a ela e o carro ficou completamente em silêncio. Olhei para meu marido e ele ficou em silêncio, com as duas mãos no volante, olhando para a frente. Perguntei de novo, dessa vez em um tom mais alto e firme. Ela olhou para baixo e murmurou baixinho. Meu pai me deu. O quê? Eu gritei. Como você acha que é certo dar minha bolsa nova para ela? Ele me disse para me acalmar e eu o interrompi e gritei não. E então me virei para a filha dele e disse a ela que o pai dela não tinha direito de dar minha bolsa para ela e que ela precisava devolvê-la, o que ela recusou. Eu senti minha raiva crescer, depois se acalmando para dar lugar a uma sensação de tristeza e derrota total. Coloquei meu casaco sobre a cabeça e me apoiei na janela, tentando cobrir meu rosto e boca enquanto as lágrimas começavam a cair pelo meu rosto. Meu marido parou no próximo posto de gasolina e a filha dele correu para fora, levando a bolsa com ela. Ele tentou me consolar, mas eu dei um tapa na mão dele e disse para ele não me tocar e o olhei com repulsa. Ele me informou que depois de me deixar naquele dia, ele pegou sua filha, a levou para fazer compras e no caminho de volta para a casa dela. Ela notou a bolsa e viu a carteira. Ela implorou e implorou para que ele a deixasse ficar com ela. Ela o lembrou de todas as vezes que ele nunca deu um presente para ela e como dar a bolsa a ela compensaria isso, o que tocou o coração dele. E ele finalmente cedeu e deu a minha bolsa para ela.
Ele tentou dizer que ia compensar isso para mim, e eu perguntei como, sabendo que era impossível. Ele já havia gastado o dinheiro e deixou claro que não teria mais dinheiro para me dar qualquer outra coisa. Não pude evitar ficar chateada enquanto tentava fazer ele entender o quanto eu estava magoada e como não era como se ela estivesse sofrendo, já que estava recebendo presentes da mãe e do padrasto, além dos presentes da família dela, junto com os presentes que ela ainda receberia da família dele. E ele já tinha gasto dinheiro com ela para os presentes de Natal dela, e aquele era o meu único presente. Eu sei que o Natal não é sobre ganhar presentes, mas fiquei extremamente chateada por meu marido ser tão insensível e não considerar a quantidade de dor que isso iria me causar. O telefone dele tocou e era a filha dele ligando de dentro, pedindo para ele entrar porque precisava de dinheiro para comprar algo. Enquanto ele estava entrando na loja, olhei para trás e as lágrimas começaram a encher meus olhos ao ver todos os presentes que eu havia escolhido com tanto cuidado para a família dele. Algo tomou conta de mim e eu parei de chorar, saí do carro, fui para o banco do motorista, limpei o rosto e saí do estacionamento do posto de gasolina, deixando meu marido e minha enteada para trás. Eu desliguei o telefone e dirigi de volta para a cidade. Passei o dia com minha família na casa da minha prima e fiquei com eles, não retornando nenhuma das ligações do meu marido e só voltei para casa tarde no dia seguinte. A única ligação que eu atendi foi a da mãe da minha enteada, que me deixou uma mensagem cheia de ódio sobre eu ter deixado a filha dela abandonada porque eu estava com ciúmes de ela ter ganhado uma bolsa nova do pai dela. Eu disse a ela que ela havia sido enganada e lhe falei a verdade. Que na verdade o pai dela não comprou uma bolsa nova para ela, ele comprou uma bolsa nova para mim. E ela usou as emoções do pai para conseguir o que queria depois de ele já ter comprado presentes caros da lista de Natal dela, fazendo-se sentir culpado e dar a minha bolsa para ela. Ela pediu desculpas e tentou encontrar uma solução, ao que eu respondi para ela não se preocupar. O dano já estava feito. Descobri, através da minha cunhada, que o irmão do meu marido foi buscá-los, e a história veio à tona mais tarde naquela noite. A mãe dele está do lado dele, enquanto o irmão, a cunhada e outros tios e tias ficaram do meu lado e repreenderam a filha dele. Eu não falei mais com a filha dele desde o Natal, e as coisas estão desconfortáveis em casa. Eu me tornei mais distante do meu marido, e quando faço o jantar, não sirvo um prato para ele, sirvo apenas para meu filho e para mim, e só converso com meu filho. Ele tem tentado se aproximar de mim à noite quando estamos na cama, e eu sempre acabo chorando. Não estou brava nem com raiva, eu apenas não sinto nada. Ele voltou para a estrada e eu sinto falta dele, mas não consigo deixar de sentir como ele me decepcionou e não consigo esconder a minha expressão de decepção. Quero ver o que os outros acham sobre a situação. A atualização, 30 de janeiro de 2025, 4 semanas depois. Queria esclarecer algumas coisas e me defender de não ser tão patética quanto alguns me fizeram parecer. Eu não paguei pela bolsa, eu ofereci, mas ele pagou o valor total. 2. Ele tecnicamente paga pelos presentes para a família dele no Natal. Temos uma conta na qual ele coloca dinheiro, e é disso que usamos para pagar as contas e outras despesas, junto com os presentes para a família dele em aniversários e outras ocasiões especiais. Eu sou quem faz as compras para os presentes e tento torná-los pessoais para cada pessoa, faço todo o embrulho e acrescento do meu orçamento o que acho necessário. 3. Isso tinha sido apagado quando eu estava postando tentando editar, mas é um ponto importante. Quando confrontei minha enteada sobre devolver a bolsa, ela não estava dizendo nada, ela estava recusando, balançando a cabeça em negativa. E então o pai dela gritou o nome dela, e foi quando ela soltou a bomba para nós. Ela já tinha escrito o nome dela na bolsa. Ela escreveu o nome dela com uma caneta preta permanente dentro. Foi quando minha raiva se transformou em derrota, porque a bolsa perdeu o valor para mim, daí minha reação emocional. 4. Para quem está questionando o motivo de eu reagir agora, quando eu deveria saber sobre ele não dar presentes desde o começo do relacionamento. Após participar de eventos familiares com ele, percebi imediatamente que ele nunca tinha um presente para dar. Então, quando chegava o meu aniversário, o dia dos namorados ou qualquer outra data especial, eu tomava a iniciativa de nos levar até onde eu queria meu presente para que ele comprasse. À medida que o relacionamento ficava mais sério, meus presentes se tornaram viagens que eu planejava e ele pagava. Então, não seria a primeira vez que eu receberia um presente, mas seria a primeira vez que eu teria um presente real debaixo da árvore. 5. Eu apresentei uma das minhas boas amigas ao irmão dele, e ela agora é minha cunhada, minha aliada e minha fonte. Nos encontramos para almoçar uma semana após o ano novo para trocar presentes. Ela me informou que depois que chegaram à casa da mãe dele, meu marido não queria falar sobre o que aconteceu. Minha enteada gosta de mostrar seus presentes, como a maioria dos adolescentes, e enquanto estavam todos reunidos na mesa, tentando conversar com meu marido, ela se aproximou, interrompendo e tentando chamar atenção para ela e para a bolsa nova e outros presentes. Minha cunhada disse que a mesa ficou em silêncio e os olhares entre os familiares começaram a se cruzar, até que começou o caos. Gritos sobre como meu marido chegou de mãos vazias e tios e tias gritando com ele, perguntando como ele poderia dar uma bolsa tão cara para a filha e não dar nada para a mãe dele. Foi aí que ele quebrou e respondeu em voz alta, dizendo que não comprou a bolsa para a filha, ele comprou para mim. A filha dele simplesmente pegou a bolsa. Ela ficou chateada por ser desmascarada e repreendida pelos outros membros da família e ligou para a mãe para buscá-la. 6. Quando a mãe dela chegou, eu já tinha falado com ela sobre o que aconteceu.
Ela foi para dentro falar com o pai, porque a história que estava ouvindo de sua filha claramente era diferente. Era basicamente a mesma história. Ele a levou para as compras e no caminho de volta, ela viu a bolsa da loja de departamentos, olhou dentro e viu a bolsa. Começou a implorar para ficar com ela e então começou a manipulá-lo com culpa para dar a bolsa a ela. Ele disse não e falou sobre ela ser ingrata e egoísta. Ela então tentou convencê-lo a levá-la à casa de uma amiga ao invés de para casa, o que causou outra discussão porque ela está de castigo por ter sido reprovada e sabe que não pode sair. Ao descer do carro, ela apenas pegou suas coisas e saiu batendo a porta. Quando ele voltou para casa, ele foi pegar a bolsa no banco de trás e percebeu que estava vazia e se deu conta de que ela havia pegado a bolsa. Ele a chamou, mas ela não atendeu e ele deixou uma mensagem dizendo que ela deveria estar pronta para devolver a bolsa no Natal. 7. A mãe dela ligou para ele e gritou com ele por ter dado uma bolsa tão cara para ela, sendo que ela estava reprovada nas matérias e, ao invés de explicar o que aconteceu, ele respondeu que ela não sabia do que estava falando e desligou o telefone. O fato dela ter escrito o nome na bolsa foi uma surpresa para ele, e foi isso que o fez parar no próximo posto de gasolina. Ele não queria que eu ficasse ainda mais chateada com ela, então optou por não me contar que ela tinha roubado e apenas assumiu a culpa. 8. O outro presente que ele ia colocar na bolsa lingerie estava em uma sacola pequena do meu lado da cama. Ele ficou chateado quando eu mandei nosso pitbull, Chico, descer com as roupas vermelhas. Alguns comentários acharam que a bolsa seria o primeiro presente que ele me daria, mas eu queria esclarecer que isso não é verdade. Eu já postei sobre ele não ter me dado presentes no meu aniversário, no Natal e em outras ocasiões. Isso aconteceu no nosso primeiro ano de casamento. Eu planejei um jantar para o meu aniversário que incluiu meus pais, irmãos, amigos próximos e familiares. Meu marido chegou de mãos vazias e mais de 1h30 atrasado, pois ficou até tarde no trabalho. Eu fiquei quieta porque não queria criar um clima e chamar mais atenção para ele, por não me dar nada e chegar tão tarde. Esse foi o mesmo motivo pelo qual eu o cortei quando ele começou a olhar para os meus presentes e flores dos meus convidados e dizer: Cara, eu me sinto tão mal por não ter te dado. Naquele fim de semana, acordei com flores e chocolates espalhados pela cama e fomos tomar café da manhã, com ele me perguntando o que eu ainda tinha na minha lista de desejos de aniversário, para que pudéssemos ir comprar. No nosso primeiro aniversário, preparei uma mesa fora de casa com velas, pendurei luzes brancas. Estava preparando um Wellington de carne e tinha uma garrafa de champanhe e morangos cobertos de chocolate. De manhã acordei, disse feliz aniversário e o beijei, dizendo que tinha uma surpresa planejada para mais tarde. Ele me ligou quando já deveria estar em casa, dizendo que pegou uma carga extra e estava empolgado com o tanto que seria pago a mais. Usamos esse dinheiro extra, proveniente dessas cargas extras que ele pegou e que coincidentemente coincidiram com ocasiões especiais e feriados, para ir ao Havaí. Só quando parei de planejar algo para ele no Dia dos Pais, ele começou a fazer um esforço para comprar presentes com antecedência e lembrar das datas especiais. Quando meu marido voltou da estrada, levou meu filho e eu para comer em um restaurante de carnes e nos entregou uma sacola de presente. Dentro estavam novos AirPods. No começo, meu filho ficou confuso porque não tinha iPhone, até que veio a segunda surpresa depois de comermos. Íamos para a AT&T comprar novos celulares para nós dois. Não tenho falado muito com minha enteada, mas me disseram que o fato dela estar reprovada e sair escondida tem causado tensão no relacionamento dela com a mãe. Não estou buscando pena ou simpatia e não sou um capacho. E meu marido não é um monstro sem coração. Estou em um estado de espírito muito melhor agora do que estava antes. Obrigada por tirar um tempo para me ouvir.